Papai, como é que eu faço para ser rico? E é assim que começa essa obra do Robert Kiyosaki, que revolucionou uma geração inteira. O livro todo é uma história de 2 caminhos diferentes, ilustradas por 2 pais diferentes. E o pai pobre responderia da seguinte forma: Filho, para ser rico você tem que estudar muito, ter um ótimo diploma, conseguir ter um bom emprego numa boa empresa e construir uma boa carreira nessa empresa. E o pai rico responderia a seguinte frase: Filho, para você ser rico, você tem que entender o que é um ativo, o que é um passivo, e você tem que comprar mais ativos e reduzir os seus passivos. Papai, eu quero comprar uma bicicleta. E essa é a frase que o Robert Kiyosaki escutou do pai pobre dele quando fez essa pergunta. Filho, você não consegue pagar por isso. Já o pai rico respondeu da seguinte forma: Filho, como que você vai conseguir pagar isso? Papai, olha só, eu tenho 20 reais e eu preciso de 15 reais para pagar meu lanche. Só que eu tô devendo 10 reais para um amiguinho meu. Como é que eu faço? Esse é o pai pobre respondendo. Filho, primeiro você vai lá e paga suas contas, paga suas dívidas. Já o pai rico daria o seguinte conselho: Filho, compra seu lanche, se paga primeiro, porque você só vai ser rico se você se pagar primeiro. Mas papai, por que me pagar primeiro? Eu não tenho que pagar minhas dívidas? Não tenho que pagar meu amiguinho? Para você ser uma pessoa verdadeiramente rica, você precisa ligar o seu cérebro. E para ligar o seu cérebro, você precisa se pagar primeiro, porque isso vai fazer com que você tenha criatividade e vá atrás de possibilidades para que você seja uma pessoa verdadeiramente rica na sua vida. Vamos falar hoje sobre inteligência financeira nesse episódio histórico sobre o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Então fica ligado porque o Resumo Cast começa agora. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro Pai Rico, Pai Pobre foi publicado em 1997. O autor é o famoso empreendedor, investidor, educador e escritor Robert Kiyosaki. Na época, o livro foi muito criticado e contrariado, mas hoje, Pai Rico, Pai Pobre é considerado o livro número 1 em finanças pessoais. Para você ter uma ideia, já são mais de 30 milhões de exemplares vendidos e tradução para mais de 40 idiomas. Kiyosaki tem esse jogo que ele inventou, que é uma espécie de banco imobiliário, é o Cash Flow. Ele conta lá que logo nos primórdios lá do Cash Flow, quando ele estava testando com diversas pessoas, ninguém conhecia o Cash Flow. Ele trouxe um grupo de amigos e alguns conhecidos para jogar o jogo, para testar o jogo, um MVP do jogo, do Cash Flow. E aí, tem essa mulher que ele conta a história dela, e logo no começo do jogo ela ganhou um barco e ficou deslumbrada e toda orgulhosa, porque ela era a única jogadora que tinha lá um barco. E ela pagava a mensalidade do barco, se deslumbrava com o barco, fazia melhorias no barco, enquanto os outros jogadores recebiam cartas e conseguiam utilizar o dinheiro que estariam pagando, né, por um barco ou por um outro passivo, conseguiam utilizar para aproveitar oportunidades de negócio. Eles tinham liquidez. E essa mulher, ela não entendia o jogo, literalmente ela ficava olhando, assim como diversas pessoas na vida ficam olhando o jogo das finanças e deslumbradas porque tem determinadas coisas. E aí, qual foi a reação da mulher? Ela, obviamente, acabou perdendo e falindo completamente por causa, literalmente, do barco. E ela simplesmente não entendeu por que perdeu o jogo. Bom, o resultado foi, ela levantou da mesa, ela ficou chateada, não gostou, disse que ia embora e disse que não entendeu o jogo e que aquele jogo ele não tinha nada a ver com a vida real, não fazia sentido nenhum. E é exatamente o que algumas pessoas fazem. Elas não entendem o jogo financeiro, perdem o jogo, se vitimizam e culpam qualquer outra coisa, o sistema, o governo, o mercado, a inflação, a pandemia, enquanto deveriam estar culpando a sua própria falta de inteligência financeira. E
para comentar esse livro que impactou não só a história de diversos empreendedores no mundo inteiro, mas a história do Resumo Cast, porque foi o primeiro livro que a gente resumiu aqui no Resumo Cast há mais de 4 anos atrás. Eu e o meu amigo João Cristofolini, a gente iniciou por esse livro porque ele teve um peso nas nossas vidas e ele inspirou também muita gente. Muitos outros livros se inspiraram nesse aqui. E hoje, nesse episódio histórico, a gente tá aqui, eu, o Arnaldo Neto e o Rafael Pires, e a gente vai falar para você agora a ideia central dessa grande obra do Robert Kiyosaki. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse clássico é a seguinte: o autor, Robert Kiyosaki, compartilha com leitores os ensinamentos de 2 figuras paternas que ele teve, uma rica e uma pobre. E através dos 6 principais ensinamentos do pai rico, o autor nos mostra o caminho para sermos independentes financeiramente e livres da corrida dos ratos. Eu acho que a ideia central dessa grande obra do Robert Kiyosaki gira em torno de explicar a diferença para as pessoas de ativos e passivos. Um ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, um passivo é aquilo que retira dinheiro do seu bolso. Inteligência financeira é entender que você precisa comprar e adquirir ativos e evitar passivos. E, consequentemente, as pessoas que fazem isso ao longo do tempo acabam acumulando tantos ativos que todo mundo chama elas de ricos. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que o aumento da renda está indo para os empresários, empreendedores e investidores e não para quem é empregado. Se você quer ficar rico, financeiramente falando, então precisa entender a real diferença entre ativos e passivos e focar na compra de ativos. Então, esse livro ele gerou muito interesse das pessoas na época que foi escrito, porque, olha só que legal, ele é um livro de storytelling, literalmente storytelling. A gente sabe que as histórias prendem a atenção dos seres humanos e ela é uma história sobre finanças, é uma história sobre a narrativa do dinheiro, é uma história de como o ser humano se relaciona com essa narrativa que, segundo lá as nossas conversas sobre os Sapiens, é a maior narrativa da humanidade de todos os tempos. O dinheiro, a fascinante história do dinheiro. E o Robert Kiyosaki, ele conta a história de 2 caminhos e ele ilustra esses 2 caminhos através de 2 pais diferentes. É claro que ele não tinha 2 pais, ele tinha um pai biológico e o outro era o pai do melhor amigo dele, o Mike. E o pai biológico do Kiyosaki era o head de ensino do Havaí, era um professor com diversos títulos acadêmicos, uma pessoa extremamente culta e bem sucedida na sua carreira. Ele era um empregado do governo e o Robert Kiyosaki chama ele de pai pobre. Pai rico, que estava no processo de se tornar rico naquela época, era um homem de negócios, um empreendedor. Era o pai do seu melhor amigo, Mike, e ele não tinha muito estudo formal, mas ele dominava algo que vai permear o livro todo e toda a obra do Kiyosaki, que é o conceito de inteligência financeira. E todo o livro ele discorre sobre esse diálogo antagônico dos 2. E agora a gente vai conversar sobre um dos grandes paradigmas, que é o começo, o pontapé inicial, é o poder praticamente do subconsciente do ser humano e o peso que ele tem na questão da inteligência financeira. E para ilustrar isso, o Arnaldo tem um exemplo. Vamos lá, Gustavo e Rafa. Muito legal poder falar um pouquinho sobre esse livro aí, que foi o primeiro livro da história do Resumo Cast. Vamos agora honrar essa obra. O autor, ao longo dela, nos apresenta 6 lições, principais lições que ele teve com o pai rico e os contrapontos do pai pobre. Mas antes mesmo dele apresentar as lições, na introdução ele já traz um conflito bem interessante, que é o não consigo pagar por isso versus como consigo pagar por isso. O autor fala pra gente não falar que não consegue pagar por alguma coisa, mas sim se perguntar como podemos pagar por aquilo e colocar a cabeça para pensar. Por exemplo, um dos pais, o pai pobre, falava o tempo todo: eu não consigo pagar por isso. E o outro pai, o pai rico, proibiu aquelas palavras. Ele insistia que quando você pergunta como eu posso pagar por isso, você coloca a cabeça para pensar. É como se fosse uma definição
acabou. E o outro é uma pergunta, e a pergunta, claro, te coloca para pensar. Um te deixa ele meio que desolado, e o outro te força a ser criativo e ter eventuais soluções. O pai rico, ele explicava que automaticamente falando as palavras "eu não consigo pagar por isso", o seu cérebro para de trabalhar. Já quando você se pergunta "como eu posso pagar por isso?", o seu cérebro é colocado para trabalhar. E não, isso não quer dizer que você tem que comprar tudo que você queira, mas sim que você tem que exercitar a sua mente para poder ter aí esse computador poderoso dentro da sua cabeça. Um exemplo aí, um tanto quanto cotidiano, seria falar: eu não consigo pagar por uma viagem pela Europa. Pronto, acabou. Você não consegue pagar, acabou por aí, você não faz nenhum tipo de esforço em transformação. Agora, se você se pergunta: como eu posso pagar por uma viagem na Europa? E aí seu cérebro começa a pensar em possibilidades aqui, ó. Por exemplo, eu posso de repente trabalhar como garçom em países que eu visitar, eu posso vender fotografias do que eu fizer lá, eu posso fazer matérias para blogs, jornais e muito mais. Tudo isso porque eu troquei uma afirmação negativa por uma pergunta. E é a mesma mentalidade de falar que você está sem dinheiro ou falar que é pobre. Enquanto ser pobre é uma condição que parece imutável, estar sem dinheiro é temporário. E você? O que vem se dizendo que não pode pagar e como você poderia eventualmente pagar por isso? Pensa aí. Essa forma de anunciar para o seu próprio subconsciente, já que a solução está encontrada, ou seja, a solução é que eu não consigo pagar. É literalmente, como ele fala no livro, um botão de desligar o cérebro. O cérebro se desliga, e isso ocorre muito também no ambiente inovador dos empreendedores que estão querendo criar novos negócios com tecnologias e liderar times, criar as startups aí que estão muito popularizadas hoje. Nesse ambiente, as startups são aquele tipo de negócio ou pequeno projeto que diz: eu acho que existe uma forma alternativa de solucionar esse problema, enquanto que os projetos tradicionais, eles falam: não, a solução já está pré-definida e pré-encontrada através lá das escolas de MBA e das formas tradicionais de gestão de negócio, a gente tem essa solução. Mas startups, elas dizem para si mesmos, os founders das startups, que deve existir outra forma de conectar novas tecnologias que estão surgindo ou que surgiram recentemente, de montar modelos diferentes de negócio para resolver problemas, muito no estilo dessa pergunta aí. E elas literalmente forçam os seus empreendedores a irem para uma zona de desconforto que é gerada quando os empreendedores reconhecem que não sabem a solução para as coisas. Uma coisa que vale a pena falar, que também permeia todo o livro, são as diferenças, né? Os opostos. O pai rico, ele é caracterizado pela ambição, já o pai pobre pelo medo. E isso que o Arnaldo e o Gustavo acabou de falar, quando você fala "não consigo pagar por isso", você está escolhendo, né? Vai agir pelo medo. Como quando você se pergunta ali mesmo: como eu consigo pagar por isso? Você está já ativando o teu cérebro para jogar no jogo da ambição, que é onde, de acordo com Kiyosaki, é onde a independência financeira realmente acontece. Bom, e para você entender melhor sobre esse jogo do medo e o jogo da ambição, nada melhor do que a gente falar agora sobre o que são ativos e o que são passivos. Um dos conceitos básicos do livro é essa diferença entre ativos e passivos. E talvez você já tenha escutado isso na sua aula de finanças ou contabilidade, mas eu garanto que não como o autor te conta aqui no livro e também que não com os exemplos que ele dá. Olha só, talvez você tenha escutado com termos aí um tanto quanto mercadológicos e complicados, mas a explicação do Kiyosaki é fantástica porque é muito simples. Ativos colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos tiram dinheiro do seu bolso. Ah, Arnaldo, eu já sabia disso. Será mesmo? Porque pode ser que algumas coisas óbvias vocês realmente saibam. Então é muito claro que ter uma empresa é um ativo, uma empresa, claro, que está no azul, e pagar aluguel é um passivo. Mas tem alguns itens que geram uma grande confusão. A casa, por exemplo, né, o grande sonho do brasileiro de conquista, segundo o autor, é um passivo. Então olha só, a casa, que muitos brasileiros sonham a vida inteira em conseguir, e aí não estou julgando, tá? Estou aqui falando a opinião do autor. Segundo o autor, é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso com condomínio, com depreciação, com contas, com gás, luz e outras coisas. Outro grande sonho do brasileiro, o carro, segundo o autor, também é um passivo, porque, assim como a casa, tem taxas,
tem manutenção, depreciação, gasolina, entre outras coisas. Quando que a casa e ou o carro se tornam um ativo? Quando eles passam a colocar dinheiro no seu bolso. E aí fica muito clara a definição do autor. A casa e o carro são um passivo enquanto estão tirando dinheiro do seu bolso. Com a casa, manutenção, funcionários, gás, luz, e o carro com gasolina, eventuais taxas e depreciação. Mas, se você usa a casa para, por exemplo, fazer um Airbnb, e esse Airbnb te gera por mês aí, sei lá, eu espero 10 mil reais, pronto, a casa virou um ativo. E se você usa o carro para dirigir o carro como Uber, pronto, o carro virou um ativo. Ou se você aluga o carro para alguém usar o carro como Uber, o carro também virou um ativo. Então, sempre que você pensar entre a diferença entre ativos e passivos, lembra dessa definição tão simples quanto genial, de que ativos colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos tiram dinheiro do seu bolso, e lembra dos exemplos clássicos do Robert Kiyosaki, a casa e o carro. Se você usa a casa para morar e o carro para dirigir, são passivos porque tiram dinheiro do seu bolso. Se você usa a casa para o Airbnb ou para alugar e o carro para Uber ou para alugar, se tornam ativos porque colocam dinheiro no seu bolso. E o conceito, então, de inteligência financeira é utilizar a sua receita, ou seja, essa receita aí que o Arnaldo citou, por exemplo, da casa do Airbnb, essa receita de 10 mil reais por mês, utiliza essa receita para comprar o quê? Para comprar mais ativos. Esse é o segredo dos ricos, esse é o segredo da inteligência financeira. O Robert Kiyosaki diz que a classe média utiliza a sua receita para comprar mais passivos, ou seja, bens e coisas e luxos inúteis que só servem para aumentar aparentemente o seu status, mas é um status fictício, é uma ostentação que não se fundamenta em uma inteligência realmente financeira de ricos. Os ricos, eles se dão luxos, sim, e isso é uma das outras lições do livro, é um toque mágico que ele chama, é uma motivação extra que os ricos têm, mas uma motivação de quê? Não de gastar o que eles têm imediatamente na frente deles, mas sim de utilizar os seus próprios cérebros, sempre perguntando como é possível redesenhar negócios para construir ativos e com os ativos, deixar os ativos comprar os luxos. Então, em essência, esse é o resumo da lógica e do modelo da inteligência financeira segundo o Kiyosaki. Tem mais, o Kiyosaki ele dá uma dica fantástica, ativos. A gente tem que falar sobre o que é um ativo na prática. O Arnaldo citou alguns, uma casa no Airbnb que você aluga, um carro que coloca também para alugar, uma empresa que você tem uma participação e não trabalha nela e não troca o seu tempo trabalhando nela, né, ali praticando o mito do empreendedor, é um ativo também, porque aquelas cotas de participação, elas colocam dinheiro no seu bolso sem você trabalhar. Royalties de livros, um livro digital que você vende, um curso digital que está publicado e que as pessoas vão lá e compram, e aquele curso constantemente está colocando dinheiro no seu bolso. Esses são ativos. E mais, o Kiyosaki ele dá a dica de comprar ativos que você gosta. O livro todo, ele é em torno do mercado imobiliário, porque o Robert Kiyosaki é apaixonado por esse mercado imobiliário. Mas não é o único ativo do mundo, o mercado imobiliário. É muito popular, ele lida com vender e comprar coisas que são muito conhecidas há anos pelos seres humanos, que é o comércio de terra, de imóveis, mas não é o único tipo de ativo. E ele diz que ele gosta, ele é apaixonado por olhar casas, ele consegue até hoje, quando ele está andando de carro na vizinhança onde ele mora, ele olha as casas e começa a avaliar e já fica com vontade de entrar dentro, ver como é que está a condição para colocar um preço, fazer uma oferta. Existem pessoas que gostam de carros, outras gostam de ações da Bolsa de Valores, outras gostam de criar negócios do zero. Então, ativo tem essa definição simples, é o que coloca dinheiro no seu bolso, e o que coloca dinheiro no seu bolso é o que vai te dar a possibilidade de comprar mais desses ativos e pensar e agir como pai rico. Kiyosaki, ele recomenda, né, que a gente compre ativos que realmente a gente goste disso, e no meu entendimento tem uma lógica muito legal por trás disso, porque aquilo que você gosta, geralmente você se joga mais, você se arrisca mais, você abandona a sua fase, aquela parte do medo, e se move em direção mais à ambição, que é a ideia do jogo do dinheiro, você sair do medo para ir em direção à
ambição. Então, quando você gosta e vai atrás e investe em ativos que realmente você gosta, a tendência é você aprender mais daquilo e gostar desse jogo do aprendizado. Isso facilita para que você realmente se torne aí ambicioso e conquiste a sua liberdade, sua independência financeira. O principal motivo pelo qual os ricos trabalham de graça, os ricos e os empreendedores, o que o autor quis dizer com isso? Que eles não são viciados, né, naquele contra-cheque, a dependência financeira de cair algum dinheiro no final do mês. Eles criam coisas. Então tem uma história muito legal de quando o Kiyosaki foi dar uma palestra em Singapura, no outro lado do mundo. Ele se encontrou com uma jornalista que estava lá entrevistando ele, e essa jornalista, ela tinha dito pro Kiyosaki que ela fez cursos para se tornar uma grande escritora, e ela se especializou na língua, e ela gostava de escrever e sabia todas as regras gramaticais, e perguntou pro Kiyosaki: como é que eu faço para ser um grande best-seller, um grande autor como você é, como né, internacionalmente reconhecido, viaja pelo mundo inteiro dando palestras. E aí o Kiyosaki falou que ele não era um grande autor, ele não era um grande... Isso chocou muito ela, e ela ficou desconfortável, queria levantar e ir embora, e o Kiyosaki falou: eu não sou um bom autor, eu sou um autor mediano, mas eu sou também um vendedor. Então eu aprendi uma habilidade e, junto com a habilidade de escrever, essas duas habilidades me tornou um autor de best-sellers. Eu sou um autor que, em inglês, best-sellers é o que mais vende, não é o que melhor escreve. E a repórter, ela se tornou hostil, ficou indignada e falou que nunca se rebaixaria a aprender técnicas de venda, que ela não era uma vendedora, ela não gostava de vender, não gostava de marketing, ela era uma pessoa que gostava da literatura e, enfim, escrever. Então essa dica que a repórter lá de Singapura não quis aceitar do Robert Kiyosaki, ela mostra que até mesmo a inteligência financeira é a inteligência do autodesenvolvimento. É reconhecer que, se você melhorar alguma habilidade ou um valor interno seu, você está também criando um ativo, porque as pessoas pagam pelo seu valor, elas pagam pelo problema que você soluciona. Quanto mais valor, quanto mais capacidade de solucionar problemas, melhor você será pago e mais rico você vai ficar. Isso é inteligência financeira. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Gustavo, será que você consegue fazer um hambúrguer melhor que o do McDonald's? Eu consigo, com certeza. E minha esposa também. Pô, quem comeu hambúrguer do McDonald's? Eu faço em casa um hambúrguer muito mais sofisticado, bonito, visualmente mais atraente, melhor do que o McDonald's. Então a minha pergunta pro Arnaldo é: como é que o McDonald's é o McDonald's vendendo o hambúrguer que eles vendem? Pois é, talvez você faça um hambúrguer melhor que o McDonald's, o Rafa faça um hambúrguer melhor que o McDonald's, até eu, que não sou lá um grande ás na cozinha, acho que consigo fazer um hambúrguer melhor do que o McDonald's. Mas por que nenhum de nós criou o McDonald's, né? Porque o McDonald's, além de fazer hambúrgueres bons o suficiente, né, não são ali os melhores do mundo, eles têm grande conhecimento de vendas, marketing e outros importantes temas do mundo dos negócios. Isso tem muito a ver com o que o Gustavo falou, né? Se você fosse pegar ali um especialista em hambúrguer, que fosse só pensar em fazer hambúrguer e se tornar o melhor fazedor de hambúrguer do mundo, talvez ele não ia conseguir criar um império como é o McDonald's hoje, porque ele não investiu no próprio valor interno e não investiu em outras coisas para poder propagar e vender essa solução, que no caso é hambúrguer, mas poderia ser várias outras. Segundo o autor, ele fala que as pessoas geralmente não estudam vendas e marketing porque tem medo da rejeição. Quando você está ali quietinho, focando em fazer o melhor hambúrguer do mundo, ninguém vai te rejeitar. Agora, se você coloca a cara no mundo, rede social, marketing, como você quiser, e as pessoas não querem a sua solução, isso gera uma eventual rejeição e as pessoas não fazem isso com medo. Não podemos falar de McDonald's sem, claro, falar sobre Ray Kroc. Você já deve ter conhecido aquele filme lá, Fome de Poder, onde conta ali a história exatamente do McDonald's. Lembrando que o McDonald's se tornou gigantesco, mas não com os seus fazedores de hambúrgueres originais, mas sim porque o McDonald's tem um negócio. E o Ray Kroc, ele tem até um exemplo, tem aqui no Pai Rico, Pai Pobre, o Kiyosaki dá o exemplo de que o Ray Kroc, em suas palestras, ele pergunta para as pessoas:
qual é o seu negócio, qual é o meu negócio, e ele espera essas respostas, né? Então, ou seja, as pessoas têm a ideia de que, como assim, qual é o seu negócio? Você é dono do McDonald's, né? Então, poxa, o seu negócio é fazer hambúrgueres, mas não, tem muita coisa por trás disso. E o que está por trás é a habilidade do gestor que possui inteligência financeira e ele não é mais um empregado, é um dono de negócios, é a habilidade que ele tem de criar sistemas. Essa é uma habilidade, é um ativo do empreendedor, conseguir criar sistemas. McDonald's é um sistema, o hambúrguer do McDonald's vende porque ele incorpora uma equipe, ele tem uma equipe que prepara os hambúrgueres em tempo recorde praticamente, ele faz a gestão de fornecedores, uma cadeia de produção que funciona como um relógio suíço, é um sistema. O Ray Kroc, quem escutou o episódio sobre o mito do empreendedor, vai escutar lá que a gente falou que o Ray Kroc, ele não trabalhava nas lojas da McDonald's, ele trabalhava no headquarters do McDonald's, que ficavam algumas quadras de distância da lancheria. Então ele não fazia hambúrgueres, ele fazia sistema, e criar sistema é um ativo, hoje em dia está cada vez mais fácil criarmos sistemas, porque as tecnologias que nos permitem atingir pessoas, impactar pessoas, ferramentas que nós temos disponíveis hoje que não tínhamos no passado, elas estão cada vez mais acessíveis, mais baratas, e você pode criar sistemas da sua casa, literalmente. Então, além de criar o sistema de vender e comercializar os hambúrgueres, a outra estratégia da McDonald's era comprar imóveis. Então, o Ray Kroc dizia que ele era um grande investidor imobiliário, porque ele tinha as esquinas mais caras do mundo, que eram as lojas da McDonald's. Então, entender como funciona as regras, por exemplo, do mercado imobiliário, é melhorar o seu valor interno, é aumentar a quantidade de habilidade e o seu ativo interno para criar sistemas e gerar negócios. E aí, complementando um pouquinho, Gustavo, você falou de inteligência financeira. Segundo o autor, a inteligência financeira é composta de 4 habilidades principais. Primeira, contabilidade. Segunda, investimentos. Terceira, entender mercados. E a quarta, entender a lei. Então, se você for um especialista de só fazer um hambúrguer, voltando aí para o exemplo do McDonald's, você nunca vai conseguir criar um sistema. Para criar um sistema, você tem que ter inteligência financeira, que é composta desses 4 fatores. Além disso, o autor também fala de 3 habilidades muito necessárias para o sucesso, para você poder gerenciar o seu negócio, que é gerenciar o fluxo de caixa, gerenciar sistemas e gerenciar pessoas. E o autor, inclusive, fala que eventuais especialistas que não investem nessas habilidades de gerenciamento e inteligência financeira são arrogantes, porque não estão reconhecendo que precisam evoluir, não pedem ajuda, e quando eu falo ajuda, pode ser para uma pessoa, um mentor, ou para um livro, que a gente aqui pede tanto ajuda toda semana. Então, se você aí talvez se sinta o melhor ou a melhor do mundo em alguma coisa que você faz, mas não está ainda tendo o resultado que você gostaria, talvez você precise investir em outras coisas e não só ser o melhor ou a melhor do mundo no que você faz. E essas coisas podem passar por inteligência financeira e habilidades de gerenciamento de pessoas e, claro, vendas e marketing. Só alguns dados como curiosidade aqui para complementar, falar sobre o McDonald's, né? As receitas aí da corporação McDonald's vêm então do aluguel, royalties e taxas pagas pelos franqueados. Duvido que você vai ver alguma loja do McDonald's, alguma lanchonete do McDonald's em um lugar que não é bem localizado. Pode perceber que todos os McDonald's são muito bem localizados. Atualmente, McDonald's é proprietário de todos os terrenos, tá? E gira em torno aí de 18 a 20 bilhões. A empresa ela recebe uma parcela bem significativa da receita dos pagamentos de aluguel que vem dos franqueados. Para você ter ideia, esses pagamentos de aluguel aumentaram 26% só entre 2010 e 2015 e representa aí 1/5 da receita total da empresa. Então, ou seja, olha qual é realmente o negócio do McDonald's, não é só fazer hambúrgueres.
O Kiyosaki, ele diz que os ricos, e eu vou colocar aqui também as startups, inventam dinheiro. Esse exemplo que o Rafa deu é um exemplo que ilustra isso. Como é que uma lancheria inventou tantas outras coisas como fonte de receita? Mas literalmente, não só os ricos, mas as pessoas que têm inteligência financeira. E hoje ainda mais, além de tudo, as startups têm recursos e têm a mente aberta. Elas sempre perguntam como pode ser feito. Eles inventam dinheiro. Nessas condições de desafio, que o seu cérebro está ligado e tentando inventar dinheiro, você nunca está esperando que os semáforos, por exemplo, se você for fazer uma viagem longa, que os primeiros 5 quilômetros de semáforos estejam abertos. Não, você inicia a viagem, mas sabe que com algumas habilidades vai conseguir inventar alguma coisa, alguma fonte de receita e vai conseguir fazer com que essa viagem seja um grande sucesso. Essa é a segurança dos empreendedores, e o Kiyosaki ele fala que existem 3 recursos que possibilitam essa segurança e esse ambiente onde os ricos inventam dinheiro, que são aprender novas habilidades sempre, ou seja, os ricos não trabalham por dinheiro, os ricos trabalham em troca de aprender as coisas, e as pessoas que têm a mentalidade rica, na verdade, não estou falando rico na conta bancária, mas sim na mentalidade. Então, aprender novas habilidades, a habilidade de networking, por exemplo, de conhecer pessoas e usar a sua rede como apoio para você conseguir ter ideias e literalmente inventar dinheiro. E a terceira é liquidez, uma liquidez financeira que você só vai ter se, por exemplo, não tiver atolado em uma prestação da casa própria ou trabalhando só para pagar as contas do empréstimo que você tirou para comprar o seu carro. Geralmente as pessoas que não têm inteligência financeira, elas não têm essa liquidez para embarcar e aproveitar novas oportunidades de negócios, essas que só são oferecidas para quem tem essa inteligência financeira e entende que é necessário manter o seu patrimônio ou parte do seu patrimônio líquido para adquirir oportunidades. E é um ciclo, esse ciclo vai se renovando, né? Então, aprendendo habilidades, fazendo networking, estando líquido e aproveitando. Inclusive, eu não sei se algum de vocês já jogou o jogo que o Kiyosaki inventou, que é um jogo que tem ali dentro dele a corrida dos ratos. Alguns jogadores todos começam na corrida dos ratos, alguns conseguem sair da corrida dos ratos e eles vão para uma faixa externa que é a Fast Track, e geralmente os que demonstram essa habilidade de sair da corrida dos ratos são aqueles que ali nesse joguinho eles mantêm o seu patrimônio fictício, uma espécie de banco imobiliário líquido. Então eles têm liquidez para aproveitar as novas cartas que a vida vai apresentar. E nessa corrida eu joguei, é bem interessante. Nesse jogo a gente vai tirando as cartas, são cartas de oportunidades, é bem legal. E quem dá para ver no tabuleiro, quem tem o seu dinheirinho comprometido com empréstimo, pagando casa, nunca consegue aproveitar as cartas. É muito Isso. Legal. Aqui no Brasil chama Cash Flow, pode procurar lá na Amazon como Cash Flow Corrida dos Ratos, que vai achar uma versão do jogo traduzido, jogo de tabuleiro mesmo, traduzido para português. É estilo banco imobiliário. Agora, quem quiser testar uma versão gratuita, só para entender como é que funciona o sistema do jogo, pode acessar o jogo Cash Flow, tem uma versão gratuita online e que está aqui na descrição desse episódio. Muito legal, gente. E aí, tudo que falamos aqui me traz de volta, talvez, para o primeiro conceito que o autor realmente apresenta no livro, que é a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. E junto a isso, ele apresenta o conceito de corrida dos ratos. Imagina o ratinho no laboratório correndo naquela rodinha, ele nunca sai do lugar. Segundo ele, quando você trabalha por dinheiro, é exatamente o que acontece com você. E aí não tem como não voltar para uma história que ele conta no livro, muito bacana, que ele, junto com o Mike, que era o melhor amigo dele e filho do pai rico, eles pediram para o pai rico ensinar para eles como é que fazia para ganhar dinheiro. E aí o pai rico perguntou se eles queriam trabalhar para ele, né? E pagando para eles 10 centavos por hora. E aí o Robert Kiyosaki começou a trabalhar para o pai rico, ganhando 10 centavos por hora, e trabalhou, até que ele começou a fazer as contas, começou a entender e falou, cara, essa conta não fecha. Tô trabalhando pra caramba aqui por 10 centavos, isso nunca vai escalar, isso nunca vai me dar lucro, eu nunca vou conseguir usufruir do que eu tô ganhando, porque eu também não tenho tempo. E aí ele botou o pai rico na parede e falou, olha, você tá me explorando,
isso não é justo, eu sou um jovem, você não tem caráter e por aí vai. E o pai rico meio que, eu imagino aquele com um sorriso no rosto, imaginando, bom, ele aprendeu a lição. Porque na verdade, aquela oferta de trabalhar 10 centavos por hora, que ele fez pro Robert e pro Mike, era para que eles pudessem aprender que quando você trabalha por dinheiro, você não consegue sair da corrida dos ratos. Então, sendo um pouco mais específico, trazendo um pouco para a realidade nossa aqui hoje, quando você trabalha 12 horas por dia em um trabalho, mesmo que ele te pague bem, você está trabalhando por dinheiro e isso é estar na corrida dos ratos. A independência financeira que a gente tanto fala aqui não é conseguir pagar todas as contas, mas sim ter dinheiro vindo de algum ativo que pagam suas contas mensalmente, mesmo que você não faça nada. E aí, para você saber se você de fato é independente financeiramente e livre dessa corrida dos ratos, tem uma pergunta muito interessante que o autor faz no livro, que o Rafa vai agora compartilhar com a gente. A pergunta é a seguinte: se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo eu vou poder sobreviver? Essa é a grande pergunta. Então o que acontece, né? O que faz alguém saber, de acordo com o Kiyosaki, o que faz alguém saber que está rico, que conquistou ali a sua prosperidade, a sua independência financeira? De acordo com o Kiyosaki, riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão. Traduzindo, né? Como eu falei, se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo eu vou sobreviver? A ideia é você ter uma renda gerada por ativos a cada mês que cobre totalmente as suas despesas mensais. Um exemplo, digamos que suas despesas mensais são de R$5.000 para você e para sua família. Então a ideia do Kiyosaki é você justamente ter uma renda mensal maior do que, no seu caso, R$5.000 mensalmente. Então, se você quer elevar o seu padrão de vida, o que implica em aumentar essas despesas, porque um padrão de vida mais alto envolve sim ter mais despesas, precisa primeiro ampliar esse fluxo de caixa gerado por seus ativos para manter esse padrão de riqueza. Observe que nesse ponto você não depende mais do seu salário. Como o autor diz no livro, eu vou ler aqui exatamente o que está no livro. Eu me concentrei e tive sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar o meu emprego hoje, posso cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado pelos meus ativos. Traduzindo, quanto mais dinheiro você aplicar na sua coluna de ativos, mais essa coluna vai crescer. À medida que seus ativos aumentam, mais cresce o seu fluxo de caixa. Enquanto você manter suas despesas menores do que o seu fluxo de caixa gerado por esses ativos, vai se tornar cada vez mais rico, com mais e mais fontes de renda além do seu trabalho. Isso sim é independência financeira. Eu não sei você, mas eu, Arnaldo, antigamente tinha uma visão errada de independência financeira. Para mim, independência financeira era pagar as contas. Mas quando que isso é ser independente? Porque se você, sei lá, passa mal, é demitido, acabou. Você não tem essa independência, porque você depende ali das suas horas. E é por isso que o autor fala que arrumar um emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Ele fala ainda que somos movidos por duas emoções principais, medo e ambição. E o que nos faz buscar o emprego é o medo. É o medo que mantém as pessoas trabalhando no trabalho, para uma empresa. É o medo de não pagar as contas, o medo de ser eventualmente demitido, o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de ter que começar de novo. Então é o medo que mantém as pessoas no trabalho, porque elas têm medo de não conseguir empreender, de eventualmente ficarem pobres e por aí vai. Mas aí você entra naquele jogo como se você fosse aquele burrinho puxando um carro com aquela cenourinha na frente que você quer conseguir a cenoura. Mas isso não é sustentável, porque se você está buscando um emprego com medo de não pagar as contas, com medo de não conseguir sobreviver e com medo de não ter dinheiro, você pode ser demitido amanhã. Então, segundo o autor, não é esse o caminho. Se você realmente quer se livrar do medo de não conseguir pagar as contas, o emprego não vai te tirar esse medo, porque você pode ser demitido. Olha, a gente está agora, gente, em setembro de 2020, com pandemia, um monte de gente foi demitida e realmente está agora sem poder ter essa garantia que elas estavam buscando. Então, essa ideia de que o emprego é algo seguro, é uma garantia, o autor refuta isso totalmente. Segundo ele, o que realmente vai te dar um pouco mais de segurança é buscar rendas vindas de ativos
que te geram fluxos de caixa automatizados. Legal, e um dos problemas da forma como nós estruturamos a nossa sociedade é que as pessoas, elas frequentemente se transformam naquilo que elas estudam e se especializam. Até eu vou dar um exemplo pessoal hoje, da minha própria carreira na aviação. Vários pilotos extremamente especializados que estudaram suas vidas inteiras para adquirirem apenas a habilidade de serem pilotos de linha aérea, eles tiveram seus trabalhos, as suas posições terminadas da noite por dia, porque se tornaram aquilo que é o nome da sua profissão. O Kiyosaki fala então que algumas vezes ele pergunta a profissão das pessoas e a pessoa fala, sou um banqueiro. Então ele replica, você é banqueiro porque é dono do banco? Não, eu sou um banqueiro porque eu trabalho no banco. Na verdade, o banqueiro é o dono do banco. Se você trabalha para o banco, você está trabalhando no empreendimento, no sistema de uma outra pessoa. E se um dia o banco falir, ou se um dia, talvez esse dia esteja próximo, não houverem mais bancos, você não tem mais uma profissão, você não tem mais, aí eu deixo a pergunta, será que você não será mais uma pessoa, um ser humano, porque não é mais um banqueiro e não existem mais bancos? Não, na verdade você nunca foi um banqueiro, você se especializou tanto em uma determinada função que chega a dizer, não, eu sou, né, o banqueiro, mas na verdade não é nada disso. Então as escolas, elas nos ensinam a nos transformar naquilo que a gente estuda. E se você é um empreendedor com inteligência financeira, vai entender que adquirir diferentes habilidades, de estudar diversas competências e ter a possibilidade de se reinventar e se readaptar às novas formas como o mundo for se organizando, isso, na verdade, é o que as pessoas com inteligência financeira irão fazer para se manterem felizes, relevantes e viverem bem as próximas décadas, aí, os próximos anos. Inclusive, aqui no livro, o Kiyosaki ele recomenda, né, os jovens, é um livro bem voltado para jovens, isso. Eu gostaria de ver esse livro nas escolas aqui no Brasil. E ele recomenda o seguinte, que os jovens que as pessoas procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que elas possam ali receber. Então, ou seja, qual é a habilidade que você quer adquirir, né? Pensa nisso e tenha essa resposta antes de escolher uma profissão específica. Isso é um indicador do Kiyosaki fala que isso é um indicador para que você não caia aí nessa corrida dos ratos. E a corrida dos ratos em relação a isso é o que ele chama aqui da terrível teoria da administração, que onde os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos e os empregadores pagam apenas o suficiente para que os trabalhadores não vão embora. Então, para que você realmente não caia nessa corrida, tente resolver isso, tente ter essa resposta. Qual é a habilidade que eu quero adquirir? E aí sim, vai lá e escolhe a profissão. No caso do Kiyosaki, ele fala muito sobre essa habilidade de ser um bom vendedor ao longo do livro todo. E você que está nos escutando agora, você pode estar a uma habilidade da grande riqueza da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, o Kiyosaki conta que ele foi numa oficina mecânica e ali um jovem mecânico consertou o carro dele em minutos. Esse jovem, ele tinha uma competência, um talento extremamente específico em consertar aquele tipo de carro, com aquela rapidez, mas ele ganhava um salário medíocre e isso é triste, é uma verdade triste. E ela prova que apenas um talento em determinado campo, em uma atividade muito específica, como um mecânico de carro, piloto de avião, e até ele fala, na medicina, um médico, apenas um talento não é suficiente. Você precisa fazer a junção, a união com um outro talento. E aí entra a necessidade de aprendizado, de investimento no seu próprio ativo. Aí eu vou contar uma outra história que não está nesse livro, mas é a história do Tony Robbins. O Tony Robbins, ele conta que há muito tempo atrás a vida dele mudou quando ele fez um curso, quando era adolescente, um curso do Jim Rohn, um curso sobre desenvolvimento pessoal, e aí é que começou a existir o Tony Robbins. E até hoje ele olha para trás, ele acredita toda a vida dele a esse curso que ele comprou por alguns dólares nos Estados Unidos. Muito tempo depois ele foi entrevistar o Warren Buffett, que já foi muitas vezes o homem mais rico do mundo, grande investidor, e fez uma pergunta pro Warren Buffett: qual foi o melhor investimento que você fez na tua vida?
vida, esperando que ia escutar uma resposta lá de algum ativo que o Warren Buffett comprou. E o Warren Buffett pensou e falou: foi um curso que eu comprei do Dale Carnegie sobre como falar em público. Depois desse curso, eu paguei $50. Depois desse curso, fui na universidade da minha cidade, me inscrevi lá e forcei o meu cérebro. Eu liguei o meu cérebro e comecei a me expor, me colocar na minha zona de desconforto e voluntariamente dar aulas. A partir daquele dia, Warren Buffett começou a ser construído. Então, nesses dois casos, eles adquiriram a educação, investiram no seu ativo de adquirir uma habilidade e a vida deles mudou. E não podia deixar de ser diferente. O Kiyosaki conta nesse livro que em 1973 ele estava assistindo a TV e viu o anúncio lá de um curso de compra e venda de imóveis, pagou $385 por esse curso e esse curso rendeu a ele $2 milhões e também rendeu uma vida nova para ele, porque depois desse curso ele não parou de ganhar dinheiro e tornou-se o Kiyosaki. Então, eu não quero vender o curso, não tô aqui advogando a venda de cursos, mas eu tô querendo mostrar que adquirir uma habilidade é um investimento no maior ativo que você possa ter, que é a sua capacidade de criar coisas e até inventar dinheiro. E aqui no Resumo Cast, a gente tem um espaço onde a gente conecta nós, apresentadores do Resumo Cast, nos conectamos com ouvintes, com os nossos apoiadores e debatemos cada livro que sai aqui no Resumo Cast. A gente debate isso em encontros online e é justamente onde isso acontece, Arnaldo. As pessoas se conectam, trocam ideias, expõem, aprendem a desenvolver habilidades ali, a colocar a tua câmera, a falar sobre os livros, a ampliar sua visão dos insights, dos conteúdos todos, e eu convido você a participar do nosso Clube do Livro, que acontece semanalmente. É só acessar resumocast.com.br/apoia-se e nos apoiar lá. Com a partir de R$20 você já pode se tornar um membro do nosso Clube do Livro, e é muito legal porque justamente é um ambiente onde o seu desenvolvimento acontece não sozinho, mas com outras pessoas que têm o mesmo ideal que você também. E o Resumo Cast se prepara para lançar o seu curso de Ultra Aprendizado. Já temos uma série fantástica sobre um livro chamado Ultra Learning e mais alguns outros que falam sobre Ultra Aprendizado. E agora vai uma dica de o que aprender para melhorar o seu próprio ativo que vem desse curso. É um exercício que tem no curso fantástico. Escreva em um papel quais são os seus maiores medos. Faça uma lista e do lado dessa lista dos medos, da coluna dos medos, coloque a coluna de o que você tem que fazer para ir de encontro aos seus medos, para vencer os seus medos. Geralmente, falar em público é um medo que está presente na vida de muitas pessoas, e essa, pessoal, pode ser a habilidade que está te deixando distante de você crescer exponencialmente a sua vida financeira, independentemente se você é um dentista, um engenheiro, um apresentador de podcast, um técnico aposentado de futebol, sei lá, um padeiro. Falar em público é uma habilidade tão dinâmica e tão útil e tão demandada hoje em dia, e você pode ir de encontro a essa habilidade se expondo, por exemplo, em um ambiente como o Clube do Livro. Obviamente não é um curso de oratória, mas é um primeiro passo, é um pontapé inicial aí para quem de repente tem essa timidez, tem aí o sentimento do medo, corre desse medo. Então utilize a sua inteligência aqui, que é uma inteligência genérica, mas ela impacta muito financeiro, para afastar esse medo. Como? Correndo em direção ao seu medo, porque muito provavelmente você vai estar investindo no seu maior ativo, que é o seu autodesenvolvimento e aumenta o seu valor interno. Bom, então estamos chegando ao final de mais um episódio e tudo que a gente falou aqui ao longo desse episódio envolve as 6 lições que o Kiyosaki traz aqui no Pai Rico, Pai Pobre, para que qualquer pessoa tenha a capacidade e desenvolva essa inteligência, essa independência financeira. Então vou revisar aqui as 6 lições, tudo que a gente trouxe ao longo desse episódio, cada um deles se encaixa em alguma dessas lições e você consegue ter muito mais exemplos de uma forma mais detalhada se você for atrás do livro, é claro. Então vamos lá, lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Lição número 2. Por que
possibilitar a proficiência financeira. Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Lição número 3. Cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações financeiras. Lição número 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. O pai rico foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, que é, de acordo com Kiyosaki, o maior segredo dos ricos. Lição número 5. Os ricos inventam dinheiro. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Última lição, lição número 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o pai pobre. Para o pai rico, era aprender. Para quem é esse livro? Para mim, Arnaldo Neto, a resposta é muito simples. Esse livro é para qualquer uma das muitas pessoas que eu conheço que quanto mais dinheiro ganham, mais endividadas ficam. Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem acha que ficar rico é só ganhar mais dinheiro. Também recomendo Pai Rico, Pai Pobre para quem, por medo ou alguma outra crença limitante, nunca deu o primeiro passo para começar a investir ou ter um negócio próprio. Eu recomendo esse livro para pais e mães, professores, influenciadores e qualquer ser humano que quer deixar o seu legado, a sua marca no mundo. Aprenda o vocabulário da inteligência financeira. Aprenda como contar histórias, não somente para filhos, mas para pessoas que consideram você uma fonte de referência e te respeitam. Então, utilize o poder que você tem sobre pessoas, e todos nós temos poder sobre alguém, para influenciar essas pessoas positivamente no sentido de adquirirem uma melhor educação financeira. Essa é a semente de um futuro próspero para uma nação. Começa quando você consegue se educar e aprender para passar para os demais. Então fica a minha dica: leia O Pai Rico, o Pai Pobre, os outros livros do Robert Kiyosaki, aprenda sobre educação financeira, transforme-se em um professor e saia ao mundo em busca dos seus estudantes. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mudou a minha vida nesse livro foi o conceito que o autor apresenta de se pagar primeiro. A gente tem aqui no Resumo Cast, todos nós e várias pessoas que são próximas a nós, sem dúvida, o valor de contribuição. Então, claro que é muito fácil a gente pensar no outro antes. Mas, segundo o autor, quando você se paga primeiro, você pensa em maneiras criativas para pagar as outras pessoas. Porque a gente tende a ser um pouco mais comprometido com o outro do que com nós mesmos. Então, se eventualmente, diante de pouco dinheiro, a gente pagar o outro e não se pagar, tudo bem, não nos pagamos. Agora, se diante de pouco dinheiro você se pagar e você perceber que você tem que pagar o outro, você vai dar um jeito de pagar o outro e pensar em maneiras criativas de ganhar mais dinheiro. Então, isso mudou minha noção de dinheiro, de inteligência financeira. Se pagar primeiro e depois pensar em maneiras criativas para sim pagar o outro. O que me marcou bastante foi só ressaltar, né, a importância da educação financeira por parte dos pais, já que ali o Kiyosaki traz o exemplo dos dois pais, né, o pai rico e o pai pobre. Eu nunca tive isso em casa. E eu investiguei, depois de ler o livro, comecei a investigar algumas coisas nas histórias da família, e eu sei que pelo menos nas minhas 5 últimas gerações da minha família, ninguém cresceu tendo uma educação financeira, uma inteligência financeira dentro do lar. Eu acho que isso é muito importante. Então, o que aconteceu? Por muito tempo eu achei e agi pensando que o jogo da riqueza era simplesmente ganhar mais dinheiro. E eu nunca venci esse jogo. Então, uma coisa que me marcou foi isso, e mudou também meu modo de agir, tanto o meu como da minha esposa, em relação à nossa filha, né? A gente tá fazendo diferente com ela. Hoje a nossa filha tem um emprego, é um emprego fixo, mas ela também está desenvolvendo uma habilidade né, fora esse emprego que ela tem, e essa habilidade que ela está desenvolvendo é justamente trabalhando o que ela quer, né? Qual é o negócio que ela quer ter, né? Então isso eu acho muito importante. Para mim foi muito importante a leitura desse livro para mudar aí uma geração na minha família. O que me marcou muito depois de ler esse livro há quase uma década atrás
está relacionado com o motivo pelo qual eu me tornei um empreendedor. Depois de ler esse livro, mesmo tendo uma carreira tão intensa, tão profunda, tão marcante como piloto de aviões, quando li o livro, eu me reconheci no papel, eu me identifiquei com o papel de um empreendedor, e vale a pena eu ler um trecho que me trouxe muitos questionamentos, me deixou muito desconfortável, me tirou da zona de conforto, me tirou da inércia e colocou o meu cérebro em funcionamento. Bom, o Robert Kiyosaki também era piloto, mas ele era piloto militar da Força Aérea e ele foi para a Guerra do Vietnã. E ele escreveu o seguinte trecho: se eu tivesse prosseguido minha carreira de piloto de aviões, eu teria procurado trabalhar em uma empresa em que o sindicato dos pilotos fosse forte. Por quê? Porque minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Se eu tivesse que abandonar esse ramo, as minhas habilidades não teriam valor em outras atividades. Um piloto sênior com milhares de horas de voo ganha $150 mil ao ano. É um bom salário, mas ele teria dificuldades em encontrar um emprego com igual remuneração em uma outra atividade. As habilidades não se transferem necessariamente de um ramo de atividades para o outro. Os pilotos recebem salários altos, pois possuem habilidades que não teriam valor em um outro local. Agora eu quero que você que está me escutando pense na sua profissão. Você define a sua profissão como o que você é? Será que isso não é apenas uma narrativa para te deixar na zona de conforto, para te dar status, para te dar segurança, para você olhar para trás para sua vida e dizer que valeu a pena? Tudo bem, existe o lado positivo disso, mas eu quero levantar uma outra hipótese, e a hipótese é que você não é o que você estudou e o que você se especializou. Você é um ser humano capaz de aprender outras habilidades também, juntar habilidades que estão aí disponíveis para serem aprendidas de uma forma muito rápida hoje em dia, ou até criar habilidades novas que ninguém ainda sequer conhece. Se isso que eu falei agora te tocou profundamente, ou se o que você escutou aqui nesse episódio te fez refletir sobre muitas coisas da sua vida, nós criamos alguns grupos gratuitos onde você pode entrar e discutir com outros ouvintes essas ideias, inteligência financeira, o que será importante para se manter relevante no futuro e outros assuntos relacionados aí à obra do Robert Kiyosaki e inteligência financeira. Então visite resumocast.com.br/inteligência financeira. Esse link está aqui na descrição desse episódio e você é livre para entrar lá, compartilhar as suas ideias, fazer networking com os demais ouvintes do ResumoCast e aprender muito com as experiências de outras pessoas. Frase de outdoor. Legal saber que agora o ResumoCast tem uma camiseta, então estamos colocando nossas frases aqui na camiseta. E eu colocaria... Bom, confesso que foi difícil, tá? Porque tem muita coisa legal no livro, mas eu escolhi uma aqui para compartilhar com vocês. Colocaria na minha camiseta a seguinte frase: as grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com a sua mente. Eu colocaria a seguinte frase na camiseta: muitas pessoas precisam apenas aprender e dominar uma habilidade a mais e a sua renda aumentará exponencialmente. Bom, a frase desse livro que eu colocaria numa camiseta toda branca e andaria com ela super orgulhoso aqui no Rio de Janeiro é a seguinte: não é sobre a quantidade de dinheiro que você faz, mas sim sobre a quantidade de dinheiro que você conserva. Desafio para o ouvinte. Ouvinte, chegou a sua hora. E o desafio de hoje é tão simples quanto transformador. Parece até bobo, mas eu garanto, quando eu fiz isso, mudou minha vida. E quando eu fiz isso com alguns clientes meus também individuais de mentoria, também mudou a vida deles. Então, o desafio é o seguinte: simplesmente pegar uma folha de papel, traçar um traço no meio dela e listar de um lado ativo, do outro lado passivo. Lembrando que ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. E não caia na armadilha de achar que a casa é um ativo se você paga dessa casa condomínio, funcionários, gás e luz. Então lista aí nos ativos o que coloca dinheiro no seu bolso, nos passivos o que tira dinheiro do seu bolso e também não só isso.
pense como é que você pode fazer para aumentar os seus ativos e diminuir os seus passivos. Resumo Cast vai chegando ao final e chegou aquela hora de enviar um grande e muito especial abraço para um grupo muito importante de empreendedores para o Resumo Cast. Aqueles que resolveram deixar o seu nome no legado, na nossa história e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Eu estou falando dos nossos Tribers conselheiros, e são eles: Jorge Pretel, Douglas Milan, Luiz Alberjante, Alcina Salles Giroto, Jaqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Gustavo José de Luna Campos, Marcele Figueiredo, Marcos Franco e Pedro Muschitz. Quer se tornar um deles? Visite resumocast.com.br/apoia-se. Grande abraço então aqui de Dubai e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br. Papai, por que tem um McDonald's em cada esquina? O pai pobre responderia assim: Filho, o McDonald's faz o melhor hambúrguer do mundo. Eles sabem fazer isso, por isso que eles estão aí no mundo inteiro. Já o pai rico daria a seguinte resposta: Filho, ao contrário do que você pensa, o McDonald's não tem o melhor hambúrguer do mundo e também não é onde eles mais ganham dinheiro. O McDonald's não ganha dinheiro vendendo hambúrguer. Na verdade, o McDonald's ele está no setor imobiliário. O McDonald's ganha muito dinheiro comprando e vendendo, alugando terrenos que sempre são bem localizados. E tem outra coisa, o McDonald's também ganha muito dinheiro porque eles sabem criar sistemas. São dois negócios totalmente diferentes do que fazer hambúrguer.